Tá feliz que o Jeremy Powell vai cortar a taxa de juros? Bom, essa pode ser a sua última chance de sair do mercado. A sua última chance de colocar o dinheiro dos lucros que você tem no bolso. Vou te explicar que na data de hoje a gente está tendo uma super movimentação de alta, mas essa movimentação de alta ela é uma oportunidade para a gente sair mais uma vez. Possa ser que lá na frente as coisas elas fiquem positivas, pode ser que lá na frente a gente possa tomar uma decisão de entrada. Mas o fato é que em meio à notícia, em meio à festinha que nós estamos tendo oba-oba, é o dia da gente sair, da gente fechar as nossas posições que nós estamos no lucro. E eu vou te explicar o porquê que esse pode ser um belo momento para a gente sair das nossas posições. Vou te explicar o porquê que eu ainda vejo que nós podemos ter mais retrações de baixa e qual que vai ser a região que eu mudo desse sentimento, onde eu saio do bearish e volto a ficar bullish, tá? Mas entenda que a melhor coisa que a gente pode fazer na data de hoje é vender, mesmo sabendo que vai ter redução na taxa de juros. Bom, detalhes na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise quando a gente olha para o Bitcoin num gráfico de 4 horas, e se a gente vir aqui para um gráfico de 1 hora, a gente vai ver uma festinha, um oba-oba geral, né? Muitas pessoas vão entrar nesse tipo de barra aqui por conta de FOMO, Fear of Missing Out. Esse é o tipo de barra que você jamais entra, porque essa barra ela é constituída por notícias, por movimentações irracionais. E essas notícias, essas movimentações irracionais, elas não sustentam o preço durante muito período. Ainda mais por hoje ser sexta-feira, final de semana, a gente tem baixa liquidez dentro do mercado cripto, a gente pode entrar no movimento de reação dessa barra, caso o movimento de reação ele seja positivo. Mas aqui a gente jamais vai tomar uma decisão de entrada. Bom, por que eu falo para você que isso daqui pode ser uma oportunidade da gente tomar novas decisões de saída? Primeiro ponto que ela é uma barra eufórica, uma barra de FOMO. As pessoas estão desesperadas agora, acreditando que essa redução da taxa de juros vai ser muito boa para o mercado financeiro. Cara, primeiro ponto, Jeremy Powell vai reduzir a taxa de juros, ele vai mudar a rota da taxa de juros porque o mercado americano está estrangulado em termos de emprego. E isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Saiba que você pode reduzir os juros hoje, que isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Vai levar muito tempo para resolver isso daí. O impacto da taxa de juros na economia real, ele é muito lerdo, muito atrasado. A única coisa que a gente tem como lição na data de hoje é que o Fed está preocupado com o nível de desemprego aqui nos Estados Unidos. Isso não é nem um pouco positivo. Algumas pessoas estão comprando acreditando que a liquidez vai voltar para o mercado, redução da taxa de juros vai estimular a economia e tudo vai voltar a subir e vai estar lindamente perfeito. Bom, não é isso que os dados nos apontam. Por isso que a gente toma decisões através de dados e não através de notícias. Olha só, se a gente olhar para o Bitcoin, a gente ainda está trabalhando abaixo da média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. Então, enquanto a gente não romper, enquanto a gente não se sustentar acima dessa média, a gente continua em tendência de baixa. Não importa qual seja o tamanho do candle, a gente precisa se sustentar aqui acima. Se a gente fizer um rompimento dessa região, começar a trabalhar aqui acima, no dia de hoje, no fechamento, a gente estiver aqui acima, ótimo, perfeito. A gente muda exatamente como que está o nosso posicionamento nas decisões. Mas no presente momento, ainda é uma tendência de baixa. Ou seja, aproveite isso aqui para realizar suas posições. E olha só, se você olhar o que grandes players fizeram dentro dessa movimentação de hoje, você vai ver que grandes players distribuíram, eles venderam, eles realizaram suas posições. Olha só, a gente tem vendas aqui de 389 bitcoins, 281 bitcoins, 267 bitcoins. Grandes players saíram dentro dessas movimentações, porque aqui são regiões de alta liquidez, enquanto algumas pessoas estão comprando a notícia, enquanto algumas pessoas estão sendo liquidadas na notícia. Afinal de contas, a gente também não usa posições em short, porque a gente sabe que short squeezes eles acontecem. A gente está vendo que essas pessoas elas estão constituindo essa barra. Jamais compre essa barra. Novamente, a gente pode comprar o recuo dessa barra, mas a barra em si, não.
Se você ainda está posicionado dentro das altcoins, eu ainda vejo como ponto de saída. Por exemplo, o Polkadot, para mim ainda é um ponto de saída desse ativo, trabalhando abaixo da média de 200 períodos. E para mim, o grande fator aqui, o estimulador do mercado cripto, é o Bitcoin. A gente precisa que o Bitcoin ele volte acima da média de 200 períodos e comece a trabalhar acima dessa média aqui. Não acho que é simplesmente vir aqui, agulhar, é realmente trabalhar acima dessa média. Veja que aqui no passado a gente veio 3 vezes acima dessa média dentro de um gráfico de 4 horas e a gente não se sustentou acima dessa média, tá? XRP também voltando dentro da média de 200 períodos, como que a gente usa a média de 200 períodos também para efetuar compras nos pullbacks? Quando a gente volta a subir de uma retração de baixa, a gente também pode utilizar isso daqui para tomar uma decisão de saída. Vários ativos estão entregando oportunidades de saída mais uma vez. Novamente, eu sigo com a carteira rumo a 1 milhão em preservação patrimonial. Eu ainda estou vendido nas minhas posições, estou fora. Vendido não, né? Na verdade, líquido. Vendido significaria que você está em short. Eu estou vendido, eu estou com caixa nesse momento, porque os dados do médio prazo, eles não estão nem um pouco favoráveis. Pelo contrário, os dados eles vêm piorando dia após dia, principalmente o sentimento do investidor. Eu sei que esse desespero, o medo de ficar fora de uma alta é o que faz com que muitas pessoas acabam caindo nas armadilhas e perdendo seu dinheiro dentro do mercado financeiro. Hoje, se você perguntar para 95% das pessoas o que elas acham sobre o mercado cripto, elas vão falar que está uma maravilha, a hora de entrar, porque o Jerome Powell vai reduzir a taxa de juros e porque a gente vai ter um estímulo da economia a partir de setembro. Olhe bem qual que é a preocupação do Fed nesse momento. Entenda que essa preocupação dele aumentou e aumentou muito em relação aos empregos nos Estados Unidos. Isso não é nem um pouco favorável para a economia. Ainda mais depois da gente já ter vivenciado 3 anos de alta, tá? Não ache que agora as coisas vão ficar boas, que agora a gente vai ter estímulos, que agora o ciclo ele vai começar, como algumas pessoas acreditam que o bull market ele vai iniciar agora. Toma muito cuidado com isso. Eu, Gui Teles, ainda sigo em proteção e seguirei em proteção até que os dados eles revertam e eles ainda não reverteram, tá? Bom, se a gente olhar para o mapa de liquidação, a gente viu hoje de manhã acontecendo uma liquidação das pessoas que estavam apostando em long. Em seguida, obviamente, a gente fez uma boa liquidação das pessoas que estavam apostando em short. Só que a gente está voltando a ter um acúmulo maior das pessoas que estão apostando em long. Principalmente com uma barra dessa daqui, o que a gente mais vai ver na data de hoje é as pessoas abrindo long. E qual que é o grande problema disso daqui? Essa barra ela foi iniciada em um suporte. Cuidado, porque a gente vai ter uma liquidação extremamente relevante abaixo dessa barra. Aqui é um ponto onde a gente pode ver queda se intensificando de uma maneira bem acelerada, tá? Então toma muito cuidado com o tipo de movimentação que está acontecendo agora. Para mim, a melhor estratégia é continuar em preservação patrimonial. Se nos próximos dias as coisas mostrarem positivas, os dados reverter, aí sim eu tomo decisão de entrada. Mas olha só, quando a gente olha para médio prazo, por exemplo, a gente está começando a ver sinais bem preocupantes dentro dos dados on-chain. E esses sinais eles devem ser recuperados em breve. Quando a gente começa a vir abaixo dessa linha azul que nós temos aqui, isso mostra que a demanda pelo ativo ela está muito baixa em relação às realizações de lucro. Todo bear market profundo ele é iniciado quando a gente vem abaixo dessa linha azul. Não significa que toda vez que a gente vem abaixo dessa linha azul a gente inicia um bear market, mas significa que todas as vezes que a gente inicia um bear market a gente vem abaixo dessa linha azul porque a pressão de realização de lucro está muito maior do que os novos usuários. Isso aconteceu lá em 2018, 2014, veja aqui as barras vermelhas aqui embaixo são as regiões que nós estávamos abaixo dessa linha azul. Nesse ciclo a gente flertou abaixo dessa linha azul lá em agosto de 24 e também em fevereiro de 25 e a gente não engatou dentro de um bear market profundo, tá? Como outras vezes no ciclo também a gente veio abaixo dessa região e não engatou um bear market profundo, mas a gente está vindo mais uma vez abaixo dessa região.
é muito importante que o Bitcoin ele se recupere, porque se ele não se recuperar, se essa movimentação ela não se sustentar, se for apenas liquidação, apenas euforia, festinha, oba-oba, as coisas elas vão esquentar muito no médio prazo. O sentimento do investidor na data de ontem ele fechou em neutro, tá? Depois dele ter vindo um dia em medo, isso daqui é extremamente pessimista. Na data de hoje, ainda mais com essa movimentação positiva que nós estamos tendo aqui, seria interessante o sentimento do investidor voltar para uma região otimista. Se esse sentimento não voltar para uma região otimista, nem com a movimentação que nós estamos tendo na data de hoje, isso é extremamente preocupante. E aqui sim, no fechamento do dia, eu tomaria mais decisões de venda, mais decisões de saída, porque as coisas através dos dados elas estão piorando e não ficando bonitinhas, não ficando boas, como muitas pessoas acreditam que estão. Hoje é um dia de notícia e notícias elas são apenas ruídos. Só que esse ruídos vai fazer com que a gente tenha uma alta alavancagem, porque você sabe, aquela pessoa que tem FOMO, aquela pessoa que não sabe operar o mercado, e aquela pessoa que na verdade ela não faz dinheiro com o mercado, nesse momento ela está se alavancando na ponta longa. Ela está acreditando que a alta vai ser infinita, tá? Bom, além disso, se a gente olhar para o sentimento dos ETFs ali, eles vêm vendendo nos últimos dias, tá? Algo que acaba sendo bearish também. A gente precisa que esses caras voltem a comprar para que a gente veja um sentimento mais favorável, mas eles não vão voltar a comprar se a gente não tiver um otimismo acontecendo dentro do mercado. Além disso, as principais carteiras de Bitcoin, elas estão em consenso de distribuição. Veja que quando a gente teve início de distribuição, lá em abril de 2024, a gente teve quedas logo em seguida. Quando a gente teve consenso de distribuição em dezembro de 2024, a gente teve quedas acontecendo em seguida também. Toma muito cuidado com esses consensos de distribuição. Esses inícios de distribuições, eles podem ser bem prejudiciais para o mercado. Isso daqui mostra que os principais holders de Bitcoin eles não estão confiantes em segurar o ativo nessa região que nós estamos. Não sei qual que é o fato pela qual eles não querem segurar. Não sei se eles estão olhando para a economia, se eles estão olhando para a blockchain, se eles estão olhando para altcoins, eu não sei para que eles estão olhando. O fato é, eles não estão confiantes em segurar as suas posições. Aqui é o momento que sim, eu fico fora do mercado, fico com meu capital preservado, meu capital protegido, prefiro não participar dessa festinha, desse oba-oba e muito menos entrar no mercado por conta de FOMO. Porque afinal de contas a gente sabe que aquelas pessoas que operam por FOMO, elas sempre saem com fumo no final e não com dinheiro no bolso. Toma muito cuidado com todas essas movimentações. Na data de hoje eu vejo uma grande oportunidade da gente sair mais uma vez dos ativos. Isso para aquelas pessoas que não saíram lá atrás. Eu já estou fora, os meus clientes estão fora, os meus clientes estão com o capital deles protegidos e preservados. E a gente só vai voltar para esse jogo, a gente só vai voltar a reinvestir nos ativos caso a gente tenha todo esse risco diminuindo. Caso as tendências elas sejam revertidas, caso os investidores voltem a acumular, caso o sentimento ele fique favorável, aí sim será o momento de voltar a investir. Mas entenda que agora é o momento que você tem de oportunidade de saída mais uma vez dos ativos. Principalmente aquelas pessoas que estão presas nos ativos lá no topo que nós batemos recentemente, tá? Bom, se você quiser copiar e colar todas as minhas lições, se você quiser ter acesso à minha carteira, se você quiser que eu faça todo o gerenciamento da carteira e você só copia e cola, aonde você vai colar exatamente os pontos que eu estou comprando, os pontos que eu estou vendendo, e assim você terá os mesmos resultados que eu, Gui Teles. Você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, a gente opera somente através de dados e não através de achismo e muito menos através de notícias, tá? Se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Se você está buscando ter um acúmulo de patrimônio, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Caso você tenha interesse de que esse daqui seja o seu patrimônio também, a carteira Rumo ao Milhão vai te ajudar com isso.
Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo, qual que é a minha decisão, aquele momento exato que eu estou entrando e que eu estou saindo dos ativos. Sem que você tenha conhecimento em análise gráfica, em análise técnica, sem que você tenha esses indicadores e muito menos em experiência. Tudo o que você precisa fazer é focar no seu trabalho, fazer dinheiro e seguir as decisões de dentro da carteira rumo ao milhão. No longo prazo, pode ter certeza que você estará construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia. Eu jamais vou deixar com que a carteira rumo ao milhão ela devolva 100% do lucro para o mercado, por exemplo. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira rumo ao milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Aproveite a euforia, aproveite o oba-oba, aproveite a festinha da data de hoje para sair das posições que você está preso. Aproveite para você realizar os seus lucros. Movimentações de entrada? Somente se a gente tiver reversões de tendência, se o risco ele realmente diminuir e se essa movimentação ela for sustentável. Caso ela não seja, saiba que essa pode ser a sua última oportunidade de sair do mercado antes de uma grande queda. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!